E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Estou entrando aqui para a gente começar nosso diálogo, fixar o título. E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa aí o silêncio inicial enquanto vocês estavam chegando, mas é porque eu tenho que digitar, né? E aí, para evitar erros de digitação, vocês me viram nesse momento mais particular. Vou aqui agradecendo a todas as pessoas que chegaram, que estão entrando na nossa sala. Eu acho que essa ferramenta do vídeo, do comentário fixado, é muito interessante, porque aí permite as pessoas que entram na sala saberem o que está acontecendo, né? Saberem do que a gente está falando. E hoje a gente tem um foco bastante interessante aí para essa nossa reflexão. Deixa eu ajudar aqui. Na verdade, né, não ajudar. A gente tem um foco para a nossa reflexão de hoje. Queria agradecer também as pessoas que no último sábado participaram da nossa live edição extra, né? Foi legal ver que as pessoas não só pediram a live extra, como participaram da live extra. Nós tivemos um número bastante grande de pessoas na live, muito legal. Eu creio que o papo fluiu muito bem. E aí hoje, antes da gente começar, eu queria pedir, como sempre peço aqui, como sempre tenho pedido nas últimas semanas para vocês, para que vocês coloquem, para que vocês compartilhem essa live com os amigos de vocês, né? Tem um aviãozinho de papel aí embaixo que você pode clicar nele, né? Você bate o dedinho nele e aparece a listagem dos seus contatos de Instagram. E aí você pode enviar para esses contatos essa live. São todos muito bem-vindos. É sempre um prazer conversar com vocês ao meio-dia para a gente discutir essas questões que são tão importantes e tão impactantes na nossa realidade, né? Tem sido uma experiência, para mim, particularmente muito legal, e eu espero que esteja sendo uma experiência positiva para vocês também. Tenho recebido muita mensagem legal, muito feedback positivo. Tenho recebido alguns xingamentos também, né? E aí, importante dizer, se você me xinga ou algo do gênero, eu não vou te responder, provavelmente eu vou te bloquear. Enfim, vida que segue, tá? Não é esse o propósito, nem o objetivo, mas eu respeito que as pessoas tenham o direito de falar aquilo que elas queiram e eu vou responder não respondendo, né? Vocês vão ter apenas o meu silêncio, eu não estou aqui para entrar em bateção de boca. E aí volto a dizer, este não é um espaço de militância, esse é um espaço de análise, tá? O que a gente está tentando fazer aqui é tornar o mais acessível possível para todas as pessoas a compreensão dos processos que se colocam ao nosso redor, né? Fazendo isso de uma maneira objetiva, detalhada e dando muito espaço para vocês conversarem com a gente, tá? Então, nós temos aqui já 5 minutinhos, eu acho que é o tempo necessário para a gente começar. E aí, eu vou fazer como a gente tem feito, pessoal. Fala um pouquinho, eu peço para que vocês usem essa ferramenta que tem a interrogação, aqui embaixo, ao lado dos comentários tem uma interrogaçãozinha. Use essa ferramenta, porque aí fica mais fácil na hora que a gente entrar nas perguntas para atender cada um de vocês da melhor forma possível. Porque quando está nos comentários, às vezes eu posso me perder, entendeu? Assim, no sentido de não encontrar a pergunta que você fez, e a ideia é tentar responder o melhor e o máximo de pessoas possível, tá? Então é isso, gente. Lembrando que análise não é conversa de bar. Vamos começar. O que a gente tem para hoje?
Nós temos para hoje a reflexão principal sobre o título que eu coloquei, que é Bolsonaro e a Tempestade Perfeita, né? E por que eu estou falando que é Bolsonaro e a Tempestade Perfeita? Porque desde que a gente iniciou esse projeto, essa tarefa de tentar entender como o governo brasileiro está reagindo à pandemia em âmbito federal e quais as implicações políticas disso, né? A gente percebeu que, além de todo o confronto que envolveu a pandemia por si e que envolve a pandemia por si, nós observamos como um processo imprevisto em determinado sentido, mas consequência do primeiro processo, como resultado, o fato de que outras crises foram surgindo. E o último capítulo dessa crise foi aquilo que aconteceu na sexta-feira passada, com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e a colocação de uma bomba atômica, por assim dizer, dentro do governo Bolsonaro. E aí, quando a gente está imaginando esse processo, eu peço para que vocês imaginem a seguinte situação, que é uma pessoa olhando para o horizonte, e ao olhar para o horizonte, ela vai vendo as nuvens se formando. E as nuvens estão se formando. Essas nuvens se formando vêm num mix de tempestade magnética, chuva, granizo, neve, está vindo tudo ao mesmo tempo. E aí, quando a gente transpõe isso para o ambiente político, o que é que nós temos de fato? Nós temos que, efetivamente, né, nesse exato momento, o governo é confrontado com uma crise de saúde pública, que é a pandemia da Covid. O governo é confrontado com uma crise narrativa, porque a saída do Sérgio Moro põe em xeque um pilar narrativo do governo Bolsonaro. E qual era esse pilar narrativo? A ideia de que se combate, de que este governo estava sendo eleito para renovar a política e combater a corrupção, fugir dos velhos hábitos, né? O governo se confronta com uma crise do ponto de vista institucional, tendo em vista a relação difícil que o presidente da República tem com o Congresso e com o STF, né? E o governo se vê diante de uma crise política, que é a necessidade de refazer as suas bases de apoio junto ao sistema político como um todo, e o governo se vê diante da iminência de uma crise econômica, né? Lembrando, 5 crises e isso é a tempestade perfeita. Todos esses elementos se somam, de outro lado, ao fato de que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo e o governo tem que, em algum sentido, trocar o pneu com o carro em movimento. Esse é o desafio do governo Bolsonaro. Você tem que trocar o pneu com o carro em movimento. E encarar 5 crises diferentemente, simultaneamente, e os estragos destas crises sobre o próprio processo de tomada de decisão e a popularidade do presidente, porque afinal a gente está falando de uma democracia. Em democracias, popularidade importa, porque popularidade é interpretada pelo Congresso, pelas outras instituições, como um marcador daquilo que efetivamente a presidência tem cacife para avançar ou não. A partir dessas 5 crises e essa tempestade que se forma, o que a gente tem visto? A gente tem visto que o governo tem feito escolhas, né? A primeira dessas escolhas é uma escolha econômica, sempre, né? E aí vamos lembrar o transcorrer dos acontecimentos. Nessa escolha econômica inicial, o primeiro esforço do governo foi negar a existência da pandemia. Como isso fracassou do ponto de vista institucional, pelos embarreiramentos do Congresso Nacional e do STF, o governo mudou a temática. O governo veio com a ideia de o Brasil não pode parar. Também não funcionou, né? Porque as outras instituições foram reagindo. Qual é a nova cartada do governo no sentido de tentar refrear a crise econômica? É a ideia do pró-Brasil, né? O pró-Brasil especificamente surge como uma tentativa discursiva do governo de dizer, olha, a gente sabe que tem um problema econômico, a gente sabe que ele vem no horizonte e a nossa ideia é dar uma resposta a esse problema econômico de forma que ele não seja tão forte quanto a gente espera que seja. E isso é feito a partir de uma lógica em que você constrói efetivamente uma ideia de um plano que é de um viés de intervenção do Estado na economia, né? E isso é importante entender, por quê?
porque esse governo foi eleito com uma agenda liberal. Tá? A agenda que leva o governo Bolsonaro ao poder é uma agenda liberal, uma agenda de diminuição do papel do Estado na economia, de retirada do Estado do dia a dia econômico do cidadão, de desregulamentação, de diminuição de impostos, de reformas variadas. Todas essas agendas, gente, estão colocadas nesse exato momento em segundo plano. Pelo quê? Por um simples motivo. Pela emergência e pela urgência daquilo que envolve a pandemia. Então o governo tem que fazer alguma coisa. Qual é a questão fundamental do Pró-Brasil? É que ele foi jogado, mas ele ainda não existe. Ele existe como ideia, ele não existe como prática. E não existe como prática por quê? Qual é a dificuldade da implementação do plano? A construção de consenso político dentro da esfera econômica, que significa dizer especificamente o quê? Que é preciso que o ministro da Economia compre o plano. E aí, na semana passada, fazendo uma retrospectiva, o que nós tivemos? Até o momento em que explodiu a crise do Moro, né, de saída do Moro do Ministério, existia, o plano foi anunciado na segunda, hoje tem a primeira reunião virtual para definir as prioridades e o dinheiro que eles vão colocar. O plano foi apresentado na segunda na coletiva, o Paulo Guedes e ninguém do time econômico estavam presentes, e aí o mercado, a imprensa começaram a entender que aquilo era um sinal de saída do Guedes. Quando foi na sexta-feira, às 5 da tarde, que o presidente fez uma fala em resposta ao discurso de demissão, né, do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente perfilou atrás de si todos os seus ministros. E o que chamou a atenção do ponto de vista de imagem simbólico ali? O fato que, primeiro, Paulo Guedes era o único dos ministros que usava uma máscara. Segundo, Paulo Guedes estava vestido de maneira informal. Eu não vou entrar aqui na especulação se ele estava usando um sapatênis fashion ou se ele estava de meia. O fato é, ele destoava do resto da equipe. E destoava por quê? Porque não estava vestido de terno e gravata como os outros e, diferentemente de todos os outros ministros, ele usava uma máscara de proteção. Tá? Isso levou, obviamente, durante todo o fim de semana, uma série de especulações acerca. Caiu o Moro, o Guedes vai cair? Né? E aí, hoje de manhã, o presidente da República fez uma declaração na saída do Palácio da Alvorada, né, de manhã, dizendo que quem manda na economia é o Guedes. Né? E aí, se você olhar agora os mercados, a Bovespa está subindo um pouquinho, o dólar está caindo, deu uma estabilizada depois de uma quinta e de uma sexta-feira bastante trágicas do ponto de vista econômico para os mercados no Brasil. Né? O que acontece então? Então o governo parece querer centrar fogo na crise econômica. Né? E o caminho provavelmente vai ser o Pró-Brasil com o Paulo Guedes. E aí vem o dilema. Como você faz o Pró-Brasil com um ministro que é liberal? Né? E essa talvez seja a pergunta de $1 milhão. Né? Eu tenho que ter um ministro liberal para fazer uma reforma, para pôr em curso um plano que é keynesiano. Se você nunca ouviu falar em economia, vamos trabalhar assim, Keynes e Hayek são os opostos no ponto de vista da economia. Um está de um lado, o outro está do outro, do esquadro econômico. E Guedes sempre foi mais próximo dessa percepção liberal, que é do Hayek, do que uma percepção keynesiana de intervenção da economia, que é a percepção dos militares hoje, né? E que embalaram o Pró-Brasil. Então, esse é um primeiro elemento, essa é uma dificuldade. A partir daí, vem um outro ponto. Cleomar, mas o governo escolheu combater a crise econômica, mas e as outras crises param? Não. E aí vem o que o governo está tentando fazer. Qual é a segunda crise que o governo escolheu? O governo escolheu a crise política. Isso quer dizer, o governo foi atrás da construção de suporte político para sobreviver. E especificamente fazendo o quê? Especificamente dialogando com os partidos do centro, né? O famoso centrão, ou como eles gostam de serem chamados de centro democrático. O governo está fazendo um movimento de aproximação do centro democrático e essa aproximação ao centro democrático permite que o governo, na percepção do governo, tenha apoio parlamentar para aprovar medidas que são importantes para ele, de um lado, e de outro, né? Impedir que grupos políticos contrários ao governo, na Câmara e no Senado,
atue no sentido de criar dificuldades ao presidente, né? Como isso vai ser feito, gente? Nas regras de sempre. Isso quer dizer, o governo vai oferecer cargos em troca de apoio, né? E aí tem um ponto específico. Se antes da saída do Moro o oferecimento de cargos estava circunscrito ao segundo escalão, a gente não sabe se após a saída do Moro e o crescimento das especulações sobre mudanças no Congresso, mudanças no governo, uma reinvenção do governo em termos de narrativa, se o valor do passe do Centrão vai aumentar, né? Se o valor do passe do Centrão aumentar, significa dizer que a gente pode observar trocas em ministérios nas próximas semanas, né? Se especula hoje, aí estou dizendo, é especulação, né? A especulação da mídia é que o ministro Marcos Pontes possa ser trocado, que a ministra Tereza Cristina possa ser trocada. São as especulações que a gente tem ouvido, né? Além de todo o mar de especulações sobre o Guedes. E aí vamos separar especulação e hipótese, né? Qual é a hipótese sobre o processo? Lembrando, gente, hipótese pode ou não se manifestar no futuro, tá bom? A hipótese é que o governo provavelmente vai dar um reset em si mesmo e que o governo que a gente viu em termos de eleição não vai mais existir. Significa dizer o quê? O governo Bolsonaro tende a normalizar, entendendo aqui normalização como a necessidade de diálogo com as outras instâncias institucionais, né? O presidente vai manter a narrativa de confronto? Provavelmente. O presidente vai manter a narrativa de que é ele contra o mundo, é o homem contra o sistema? Provavelmente. Ele fez esse ensaio na sexta-feira, né? E o ensaio foi muito bem direcionado. O presidente sentiu o golpe do Moro porque ele percebeu que a forma como o Moro fez o seu discurso de demissão tentou criar um embarreiramento num elemento narrativo muito forte do presidente, que era esse diálogo direto com a população, colocando o presidente como um homem contra o sistema, um homem... Isso, de fato, alguma pessoa me ligou, desculpem pela pausa, mas eu não atendi. Isso, de fato, cria um enorme elemento de dificuldade, porque o presidente vai ter que combinar a construção de uma narrativa que permita a ele continuar tendo contato com a sociedade, com aquele extrato da sociedade que o apoia, e de outro lado, ele tem que criar um governo que esteja normalizado. Significa dizer o quê? Trazer para dentro do governo gente que vá dar uma blindagem ao presidente no cotidiano da política. Esse desafio me parece ser o principal desafio dessa semana que se inicia, além, é claro, do combate às especulações todas e o embate narrativo com o estrago feito pelo discurso de saída do Sérgio Moro. E aí vem especificamente a reflexão. Moro, ao sair, deixou... O segundo ato após a saída foram os prints que foram exaustivamente visualizados pela imprensa, né? A pergunta fundamental que o governo deve se fazer nesse exato momento e a sociedade também é: há mais material que complique a vida do governo? E se há esse material, ele vai ser soltado quando? Né? Ao escolher essas duas tempestades no universo de 5, o governo espera que tenha uma estabilização política, isso quer dizer, economia e política, tem uma estabilização política e uma estabilização de situação que permita diminuir o embate institucional, melhorar a questão da própria narrativa do presidente e, por fim, lidar com a pandemia. O que se espera e o que é o desenho daí derivado, né? A hipótese que a gente coloca é que o governo, o presidente, segue com a narrativa de que não era tão necessário o isolamento, mas torce para que o isolamento persista, para que a saúde pública não colapse. Porque, obviamente, a gente está falando de uma conjuntura eleitoral e democrática. Se os sistemas de saúde colapsarem, efetivamente o presidente passa a sofrer o risco de ter que pagar o preço das 5 tempestades, tá? Gente, é isso aqui que eu queria colocar para a gente iniciar o papo. Eu vou abrir aqui o nosso aplicativozinho de questões. Opa, tem a primeira.
Deixa eu ver aqui, que a pergunta é grande, então eu vou ter que ler toda, né? Cleomar, uma eventual retirada da pasta do trabalho da estrutura do Ministério da Economia pode ser o estopim para a saída do Guedes? Renan, essa é uma pergunta excelente. Gente, para quem não conhece o Renan, tá? O Renan é um excelente consultor financeiro, tá? Então ele dá dicas muito legais, auxilia a rapaziada aí nesse momento de crise, acho que é até fundamental. Renan, essa pergunta é excelente. De fato, o que nós temos na semana passada, com a eclosão do Plano Mais Brasil, do Pro Brasil, né? Que alguns chamaram de PAC 3, outros chamaram de Plano Marshall, equivocadamente, não tem nada a ver com Plano Marshall, né? Porque vamos lembrar, gente, Plano Marshall é alguém colocando dinheiro de fora para reestruturar a economia de terceiro. No caso do Brasil, não vai vir dinheiro de fora, não, é dinheiro nosso. Então, assim, você poderia chamar de New Deal, você poderia chamar de plano de metas do Bolsonaro, você poderia chamar do que for, menos de Plano Marshall. Plano Marshall não é a comparação. O que acontece, Renan? Qual é o desenho estratégico que a gente tem visto aí? De fato, é que efetivamente a colocação é Guedes, ao entrar no ministério, aí vamos lembrar do quadro dos superministros, né? Bolsonaro chegou à presidência e impulsou 2 superministros. Um que era o lastro econômico, que era o Guedes, e aí o Guedes juntou toda a estrutura econômica embaixo do seu guarda-chuva para ter todo o controle dos processos. Então o Ministério da Economia é gigante, né? Ele une a economia, ele une o antigo comércio exterior, ele une trabalho e emprego, tudo está embaixo e o Guedes tem controle total do panorama econômico. E o Moro tinha recebido o Ministério da Justiça e da Segurança Pública com a ideia de carta branca. Ambos os ministros, bebendo uma água aqui, ambos os ministros receberam porteira fechada os ministérios. E aí o marcador da saída do Moro é a ideia de que ele não tinha mais essa carta branca, então ele prefere ir embora. O que efetivamente surgiu como dificuldade para a construção do panorama do Paulo Guedes é saber, Guedes continuará tendo carta branca, né? E o mercado interpretou que o pró-Brasil e as declarações do Guedes e as declarações do Mansueto, no sentido de dizer não tem dinheiro, quero ver quem vai pagar por isso aí, foram, olha, eles estão dando sinal, eles não estão tendo carta branca, eles vão sair. O que me parece que aconteceu, né, na última sexta-feira, as informações que a gente apurou, é que em todo aquele terremoto da saída do Moro, né, o presidente conversou pessoalmente com Paulo Guedes e fez a ele um pedido de permanência e deu a ele a garantia de que não sofreria influência, né, na pasta. Agora, vamos lembrar o seguinte, o panorama de pandemia mudou todas as convicções. E a agenda meramente liberal colocada no início do governo não tem nem espaço para consolidação mais nesse momento, né? Porque a pandemia exige que o governo entre de sola com dinheiro na sociedade fazendo ações. A questão é saber se o Guedes opta por ficar apenas durante esse momento que é mais difícil, e esse momento passando, ele diz que tem uma razão de motivo pessoal para ir para casa e vai embora, ou se ele fica prolongadamente no governo, e aí depois que a tempestade passar, ele inicia um outro tipo de processo. Essa é a grande questão que estão se fazendo, essas são as perguntas que estão se fazendo em Brasília hoje, né? Para saber de fato qual é esse panorama. E o presidente deu uma declaração agora de manhã, dizendo, olha, quem manda na economia é o Guedes, eu não vou mudar nada, e isso deu uma diminuída na pressão, né? Aqui tem uma pergunta do Bruno, né? O isolamento social ajuda a desmobilizar manifestações contra o Bolsonaro? Sem sombra de dúvida, né, Bruno? Assim, ainda mais porque a gente tem uma situação em que a pandemia foi politizada, né? Assim, falando de maneira muito clara, o Brasil talvez seja, os Estados Unidos está iniciando esse processo, você é o mestre aí dos dados, né? Você deve saber de mais informações do que eu ainda. Os Estados Unidos começou a entrar nesse processo também, né? Em que a pandemia está politizada, o isolamento está politizado. Então, a narrativa é quem está com o presidente tá fora quer sair do isolamento, quem está contra o presidente quer ficar dentro de casa.
Isso não faz sentido algum do ponto de vista de saúde pública, né? Mas, em termos de estratégia política, acaba dando uma espécie de desafogo para o presidente, porque imagina o seguinte, como as pessoas têm se manifestado, são os panelaços. Mas até os panelaços têm um esgotamento em termos de tempo, né? As pessoas vão enchendo o saco de fazer aquilo e vão pensar em outras coisas, porque tem que pensar em sobrevivência. Então isso, em algum sentido, diminui o termômetro e aí a gente tem que esperar um pouquinho para saber como as pesquisas se colocam nas próximas semanas para entender se há ou não derretimento da base de apoio do Bolsonaro a partir da saída do Moro. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, próxima. O que nos diz o silêncio de Maia Alcolumbre sobre a tempestade de sexta? Pergunta excelente, Elisa. Eu creio que tanto Maia quanto o Davi Alcolumbre optaram por esperar, né? Porque eles perceberam dois movimentos acontecendo em paralelo. Um movimento que vinha desde a semana anterior, que foi iniciado pelo presidente com o apoio do general Ramos, com o apoio do general Braga Neto, no sentido de reconstruir um vínculo do Palácio do Planalto com grupos partidários dentro do Congresso. Então, esse movimento é muito importante porque ele, em algum sentido, minava a autoridade do Maia na Câmara e minava a autoridade do Alcolumbre dentro do Senado. Mais especificamente na Câmara que no Senado até. Então, durante toda a semana passada, não por coincidência, o Maia e o Alcolumbre não fizeram falas públicas. E aí tem um elemento importante. Não é que o Maia só não falou na sexta. O Maia não falou na segunda, não falou na terça, não falou na quarta, não falou na quinta e não falou na sexta, né? A questão é, ele vai falar na segunda? A gente não sabe ainda. O que a gente pode construir como hipótese, né, a partir da resposta da sua pergunta é que os dois presidentes perceberam que não era hora de jogar mais lenha na fogueira e preferiram esperar e medir os resultados dos processos, mesmo porque ninguém sabe ao certo qual a extensão de provas para você construir algum tipo de ação contra o presidente. E aí eu volto àquilo que a gente tem falado aqui todas as semanas. Vamos lembrar, qualquer tipo de processo que envolva questionamento ou colocação de crime de responsabilidade sobre o presidente da República não é um processo jurídico, tá? E eu falo isso e toda vez peço desculpas aos amigos advogados. Não é um processo jurídico, é um processo político. E processo político envolve sustentação no Congresso, erosão de base de apoio popular e perda de capacidade de governança, né? E o presidente ainda tem capacidade de governança limitada e apoio popular limitado. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, próxima. Considerando o que aconteceu recentemente, qual tendem a ser os comportamentos do Congresso? Acho que essa está muito vinculada à pergunta anterior, tá, Cedric? E me parece ser, no ponto de vista das lideranças, isso quer dizer, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre é esperar. No ponto de vista dos líderes partidários, hoje o que a gente tem percebido são falas conflitantes. Tem gente dizendo que agora que o presidente tem apoio do Centrão vai dar tudo certo e o governo vai sofrer menos. Tem gente dizendo que o Centrão não é um aliado tão confiável assim. E aí a gente tem que esperar o desdobramento dos acontecimentos para saber, porque senão a gente acaba incorrendo em algum tipo de responsabilidade de fala, né? Que não é o nosso objetivo aqui nesse espaço. O objetivo é fazer uma análise do processo. Tá bom? Vamos lá, próxima. Posso chamar de PAC do Bolsonaro? Você pode chamar de PAC do Bolsonaro, você pode chamar de Pró-Brasil, só não pode chamar de Plano Marshall, porque Plano Marshall não é, tá? Do ponto de vista histórico, não é Plano Marshall. Assim, é só para deixar isso muito claro, tá? Assim, o Pró-Brasil não é Plano Marshall porque, por uma questão muito simples, não tem um financiador externo. Se não tem financiador externo, não é Plano Marshall, gente. Poxa, né? Tem que ter... As coisas têm nome e elas são certinhas, né? E aí vamos aqui, mais uma. Os nomes sugeridos para a PF e Ministério da Justiça reforçam o discurso do Moro por serem nomes próximos ao presidente? Lidiane, essa pergunta é muito boa. Qual é o dilema que o presidente da República tem agora e o seu próprio governo especificamente? São dois no que diz respeito à saída do Sérgio Moro. O primeiro é
de narrativa política. É saber se a saída do ícone da anticorrupção no Brasil, que é o ex-ministro Sérgio Moro, se a saída dele gera estrago na base eleitoral, né? E para isso, o presidente precisa manter-se firme na narrativa e conseguir, a partir da firmeza nessa narrativa, criar instrumentos para que ele diga, olha, o Moro saiu porque é mimado, porque a vaidade subiu, porque ele quer ser presidente, mas não saiu porque eu interferi, porque eu não interferi. O que eu pedi foi para entender e saber quem estava usando lá o espaço. E o segundo elemento que é tão importante quanto o primeiro é os novos nomes no Ministério da Justiça e na Polícia Federal vão de fato gozar, né, de suporte da instituição Polícia Federal para que eles de fato realizem o trabalho e esse trabalho não gere complicações para o presidente? Vamos lembrar, Lidiane, você foi uma estudante muito boa lá. A Lidiane foi minha aluna de Relações Internacionais. Você foi uma estudante muito boa, vamos lembrar. O mensalão acontece durante um governo... O mensalão e as prisões, né, da Operação Lava Jato acontecem durante o governo do PT. Né? A Dilma tinha o ministro da Justiça que tinha indicado o diretor-geral da Polícia Federal e os caras não conseguiram interferir politicamente no trabalho. Né? A Polícia Federal foi trabalhando e fazendo. Esse é o dilema. É saber se esses nomes vão atender a uma agenda que é calma, gente, não vamos para o conflito. Né? Eu creio que esse é o ponto aí. Tá? Vamos lá, mais uma. Dedinhos que não funcionam. Né? Mais um aqui. Cleomar, a busca pelo apoio do Centrão não coloca em xeque um dos pilares do discurso de campanha? Coloca, sem sombra de dúvida. Rebeca, obrigado pela pergunta. A busca pelo Centrão coloca em xeque um dos discursos porque a gente tem dois elementos. O primeiro é, o discurso anticorrupção e de nova política estava ancorado na figura do Sérgio Moro. Né? Guedes era o pilar mercadológico, Moro era o pilar moral, político-moral. E político-moral por quê? Porque apesar do Moro não ser político, ele era um pivô fundamental de apoio no diálogo que o presidente tinha com a sua massa de apoiadores, com a militância bolsonarista. Essa militância bolsonarista é composta de conservadores políticos, liberais econômicos e lava-jatistas. Né? Esse pessoal aqui saiu e a gente não sabe se esses dois aqui ficam. Quando o Moro diz, olha, eu estou saindo porque fizeram interferência política, ele está dando um recado para essa base, dizendo, olha, as coisas não são como vocês pensavam e, de fato, a carta branca que me prometeram não me deram e é por isso que eu estou indo embora. Abram um olho. E isso feriu de morte o presidente em determinado sentido, no que diz respeito à capacidade que ele sempre teve de efetivamente manter os seus votos, né, e os seus apoiadores mesmo em ambiente de crise. Aí vem o outro movimento que é complementar. De um lado, o Moro sai por uma porta. Por outro, entram os políticos do Centrão. E vamos lembrar especificamente, qual grupamento político, junto com o Partido dos Trabalhadores, mais sofreu com a Lava Jato? O Centrão. Né? E aí isso erode a narrativa. A questão é saber, o presidente vai ter a capacidade de manter um discurso forte, coeso, e coerente que convença esse militante de que a saída do Moro é muito mais por vaidade do Moro do que por interferência política, e segundo, que a entrada do Centrão no governo não muda as características essenciais que levaram esse governo à presidência, isso só o tempo vai dizer. A gente vai ter que esperar as próximas medições, mas muito obrigado pela pergunta, tá? Próxima. Pam, pam, pam. Tá... Aqui tem uma pergunta legal do Rafael Gabriel. Qual o lugar dos posicionamentos da mídia nesse momento? Essa pergunta é muito boa e eu acredito aí que a gente tem dois elementos. A mídia, assim como a sociedade, está polarizada, né? Você vai encontrar setores da mídia que vão estar batendo de frente no governo e você vai encontrar setores da mídia que vão estar fazendo mensagem positiva em favor do governo. O que me parece é que esse momento de pandemia gerou um efeito bastante interessante sobre a percepção que os brasileiros em geral tinham sobre a mídia. Que significa dizer o quê? A gente viu nos últimos tempos uma erosão de diálogos e
de mecanismos tradicionais de mídia, por assim dizer, né? Os jornais perderam assinaturas, as TVs perderam audiência, as pessoas migraram muito para momentos como esse aqui, de Instagram, para o YouTube e tal, né? E por falar nisso, me siga no YouTube, tem lá um canal do YouTube, Creomar de Souza, tá? Sigam lá. As pessoas migraram para isso, né? E de fato, o que aconteceu é que, especificamente nesse momento da pandemia, as pessoas começaram a se assustar, sobretudo com a ideia, ou melhor, com as narrativas de negação à pandemia. E aí elas voltaram um pouco para a mídia tradicional. Essa mídia tradicional, de outro lado, não é homogênea também, tá? Ela tem uma dificuldade de entender o que o governo quer e tem uma dificuldade de interpretar os elementos que saem do governo. E aí vem um ponto importante. Vamos lembrar, vamos fazer uma retrospectiva rapidinha do que aconteceu na semana passada, durante o processo de pedido de demissão do Moro, né? Na quinta-feira, se eu não me engano, a Andréa Sadi vazou a informação de que o ministro pediria para sair, né? E aí uma série de blogueiros e de grupamentos de mídia que são mais pró-governo disseram que não, que era fake news. Na sexta-feira de manhã, o ministro pediu para sair. Então, assim, o jogo está se reequilibrando, né? Mas efetivamente eu creio que aí essa polarização também se manifesta nos canais midiáticos. Não sei se eu consegui chegar no cerne da sua pergunta, qualquer coisa você manda outra aí, tá bom? Vamos lá, tem mais uma. Aqui é uma pergunta... além do Guedes, quais outros ministros atuais podem afetar a base eleitoral? Eu creio que o Guedes é um pilar fundamental e uma eventual saída da ministra da Agricultura pode gerar problemas para o governo também, tá? Porque a Tereza Cristina é o marcador de sintonia do governo Bolsonaro com o agrobusiness brasileiro, com o agronegócio brasileiro. Se ocorrer algum tipo de pressão sobre ela para que ela também deixe o governo, isso pode abalar um pouco, e aí o governo vai ser um mix de isolado das suas bases de apoio eleitorais, mas com um apoio irrestrito do Centrão de outro lado. Isso vai ser interessante de observar, tá bom? Vamos lá. Tá. Apesar da sinalização positiva ao mercado, este ainda vê o governo como imprevisível e de improviso? Então, essa pergunta é muito interessante, assim. Eu creio que tem dois elementos quando a gente fala de governo Bolsonaro e a gente podia, não sei até quando a gente pode fazer isso, mas a gente podia fatiar o governo em dois estratos, né, Ana? No primeiro extrato tem muito a ver com a narrativa do presidente. E aquele grupo político mais ideológico, que são os filhos do presidente, o ministro da Educação, né? E alguns outros ministros que estão muito nessa ideia do confronto, do embate direto, né, e que tem um componente de imprevisibilidade, uma dificuldade de implementar políticas públicas em várias agendas. O segundo recorte é onde a gente colocaria, por exemplo, o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Sérgio Moro, o ministro Tarcísio na infraestrutura, e a ministra Tereza Cristina no agro. Esses ministros sempre foram observados pelo mercado como ministros bastante previsíveis e estáveis e que tinham uma agenda muito clara. A saída do Moro abala em determinado sentido para esses entes a percepção de que o governo tinha uma parte técnica muito bem estruturada e eles ficam agora na expectativa e na dependência de quem é o próximo nome e de como esses próximos nomes vão se colocar, né? Uma hipotética saída de Guedes e de Tereza Cristina tende a criar dificuldades nessa relação do governo Bolsonaro com o mercado, porque aí tende a reforçar a ideia de que o preço pago para ter o apoio político do Centrão é muito mais alto e de que o governo está abandonando agendas de responsabilidade fiscal, de responsabilidade orçamentária, para cair numa aventura populista. Tá bom? Espero ter respondido. Aqui, mais uma. Gente, eu vou comprar eu tenho que comprar um celular do tamanho de uma parede, porque esses meus dedinhos Aí tem uma pergunta aqui. Qual o maior elemento de agregação de Jair Bolsonaro, dado seu histórico político de baixa relevância? Eu creio que tem a ver com o núcleo de tomada de decisão, né? Me parece que hoje o maior elemento que agrega grupos políticos dentro do Palácio do Planalto, no entorno do presidente, é a percepção
do grupamento ideológico e do grupamento que é egresso das Forças Armadas de que no fim do dia só quem tem os votos é o Bolsonaro. Então, essa percepção de que quem tem os votos é o presidente faz com que de fato eles estejam aglomerados nele. No que diz respeito à relação do presidente com o Congresso Nacional, o que dá agregação é uma máxima, tá? Que nesse aspecto aí não tem muito a ver com o histórico pregresso do presidente da República, tem a ver com o fato de que ele tem a caneta, que é o fato de que o presidente pode distribuir fatias do governo em troca de apoio político. E assim, o Bolsonaro está começando a fazer isso, o Temer fez isso, a Dilma fez isso, o Lula fez isso, Fernando Henrique fez isso, Itamar fez isso, o Collor fez tarde demais e por isso caiu, né? E a Dilma fez errado e aí caiu, né? Mas o fato é, a instrumentalização em termos de presidencialismo e de coalizão, né? O nível de fracionalidade partidária, isso quer dizer, o nível de partidos presentes dentro do Congresso é muito alto. Tem muito partido para pouco parlamentar, né? E isso faz com que os presidentes tenham a necessidade clara de buscar entregar parcelas de governo para ter apoio político. Bolsonaro tentou fazer diferente porque ele estava ancorado nas manifestações de rua, na ideia da nova política. A pandemia arrebenta isso, vem um Moro arrebenta isso e vem a recessão. Então eu tenho que voltar a dialogar com o Congresso. E aí é o mesmo processo de sempre. Olha, o que você quer dentro do governo, eu te dou essa parcela de poder, você me dá uma parcela de apoio. Esse é o jogo. Obrigado, viu? Vamos aqui. Ver se tem mais uma. Meu velho, elementos-chave de monitoramento essa semana, eu creio que é o desdobramento de eventuais diálogos do que envolve o Pró-Brasil. Eu creio que é um elemento-chave hoje, às 5 da tarde, o fato de que o Ministério da Saúde o ministro da Saúde disse na semana passada que retoma as coletivas técnicas nessa segunda-feira, então a gente tem que esperar, né? E um outro ponto fundamental é se em algum momento o crescimento exponencial do número de óbitos da Covid-19 no Brasil vai fazer com que a atenção mude de lugar, porque esse é um ponto importante, né? Isso aqui é a Covid-19, isso aqui são todas as outras crises, né? Nas últimas semanas nós temos olhado para todas as outras crises e a Covid-19 está aqui, ó. A questão é saber se em algum momento o nosso foco de atenção vai girar e a gente vai voltar para a pandemia. Se voltar para a pandemia, isso aumenta a necessidade do governo de criar alguns tipos de resposta e ação. Compreende? Esse é um desafio enorme. Deixa eu ver aqui. Tá, tem uma outra pergunta do Bruno. Você acha que terá uma reação política da Polícia Federal? Aceleramento de operações contra atores políticos? Bruno, isso vai depender diretamente, na minha percepção, isso depende diretamente da forma como o novo ministro da Justiça e o novo diretor-geral da PF vão fazer os seus primeiros diálogos com a base. Isso quer dizer, com a base, com os delegados, com os agentes, isso quer dizer, o que o curso da história recente do Brasil tem mostrado pra gente é que instituições de controle como a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público Federal, não são instituições que aceitam interferência política, né? Assim, a gente pode fazer qualquer outro tipo de crítica aos caras, tá? Mas assim, o mensalão, a queda da Dilma mostra muito isso, né? Não, o processo de mensalão e a queda da Dilma mostram isso. Os caras fizeram um trabalho. Polícia investiga, né? Ministério Público aciona a justiça. Então, assim, vai depender muito da forma como o novo diretor-geral e da forma como o novo ministro da Justiça vão fazer essa interlocução, que é política, e como, de fato, isso vai ser interpretado pelos operacionais, né? Os delegados, os agentes, porque, de fato, eles querem fazer o trabalho. E deram alguns sinais, deram alguns tiros de advertência no fim de semana, né? Vamos lá, ver se tem mais uma. Gente, eu vou tentar focar aqui em quem ainda eu não respondi nenhuma, tá bom? Porque nosso tempo está acabando. Opa.
Vamos lá, acha que a comparação do fator interferência política dos governos anteriores foi estratégica? Foi estratégica e muito bem colocada, viu? Foi estratégica e muito bem colocada. Quando o ex-ministro Sérgio Moro fala, imagine só a Dilma ligando para o diretor da Polícia Federal para saber como está funcionando a Lava Jato, isso bateu, a ideia era bater no coração dos apoiadores do presidente Bolsonaro, principalmente aqueles muito preocupados com uma agenda de combate à corrupção, tá bom? Pá, vamos lá, mais uma. Quão importante é a velha política para a imagem do presidente nesse momento? A velha política é fundamental para que o presidente tenha paz para ser presidente, né? Que significa dizer, o presidente precisa estabilizar a sua relação com o Congresso e para isso ele vai precisar dos caciques da velha política. A questão fundamental é saber se ao precisar dos caciques da velha política ele vai perder a sua narrativa de que ele não é parte da velha política, porque a turma cobra um preço, né? E aí, se o preço envolver não precisar aparecer na foto ministerial, é melhor para o presidente em termos de imagem. Agora, se o custo envolver querer uma cadeirinha no ministério, esse discurso do presidente de que ele é a nova política tende a ser colocado por terra, tá bom? Pam, obrigado. Vamos aqui, acho que tem mais... Vou pegar mais uma aqui para a gente finalizar. O trade-off lavajatistas versus Centrão garantiu a sobrevivência de Bolsonaro à tempestade de sexta? Eu acredito que sim, até o presente momento. Até o presente momento, né? Assim, qual é o ponto aí? Por mais que vários lavajatistas que são muito influentes nas redes sociais tenham desembarcado do governo do ponto de vista narrativo, né? Alguns que são bastante famosos, inclusive, dando declarações e tal, me desiludi, tô fora. A gente não sabe até que ponto esses desembarques simbólicos representam o desembarque do eleitorado como um todo, né? E aí eu falo inclusive dos movimentos, tá? Vem pra rua, MBL, outros movimentos que são, em essência, movimentos de suporte à Lava Jato e que estão se divorciando do presidente, né? Agora, é saber se à medida que o presidente troca esse apoio das ruas, que era a sua estratégia até aqui, e o substitua por apoio político e institucional, se ele consegue sobreviver, que é o objetivo dele, me parece, até a próxima eleição, com votos o suficiente para que esse novo discurso coloque em um patamar de competitividade, né? Se a gente for fazer uma comparação histórica, o Lula conseguiu sobreviver, né? Ele passou pelo mensalão, ficou junto desse pessoal do centro e conseguiu uma reeleição bem sucedida. A Dilma, por exemplo, não. E aí tem um elemento importante que eu acredito nessas reflexões e nessa comparação, que é a capacidade que o presidente e seu grupo político tenham de construir uma narrativa coesa e capaz de criar uma cola política para que o governo se mantenha junto e tenha governança. Eu creio que a palavra-chave agora para o governo Bolsonaro é governança. O governo tem que ter capacidade de governança, só assim ele consegue lidar com a tempestade perfeita, tá bom? Pessoal, nós avançamos aqui no nosso horário, né? Já temos mais de 40 minutos de live, então eu vou me encaminhando para a finalização da nossa conversa de hoje. Amanhã a gente está aqui ao meio-dia, então se você chegou no finalzinho, meio-dia, de segunda a sexta, a gente faz esse diálogo aqui. Estou sempre à disposição, é sempre um prazer receber, falar com vocês, responder todas as perguntas. Eu quero dizer também, quero pedir que vocês recomendem essa página para os amigos de vocês, Creomar de Souza no Instagram, Creomar de Souza no Twitter, Creomar de Souza no YouTube e no Facebook também. Eu quero pedir que vocês sigam a Dharma, que é a minha consultoria. Estamos aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, Dharma Politics, né? Que é a abreviação de Dharma Political Risk and Strategy. E mandem suas perguntas, conversem, estamos juntos, né? Lembrando, tudo aquilo que for pergunta, comentário e discordância educado, a gente sempre responde. E tudo aquilo que for insulto, xingamento ou ameaça, a gente bloqueia, tá bom? E cuidado com as ameaças, tá? Porque isso aí gera outros tipos de problema. Então, cabeça fria, lembro, esse não é um espaço de militância política. Isso quer dizer, eu não estou fazendo isso para fazer militância, eu estou fazendo isso para prover análise para vocês. Então, análise não é conversa de bar.
Esse é um espaço de diálogo, esse é um espaço de reflexão, esse é um espaço de compreensão objetiva dos dados e da realidade. E se você gosta, bate palminha, clica no aviãozinho, manda para os colegas, pede para a mamãe, para o vovô, para a titia, para todo mundo curtir essa página. Vamos fazer esse fenômeno ficar cada vez maior, cada vez mais impactante. A gente precisa, no fim, de seguidores e lembra, né? A gente aqui é só conteúdo orgânico e o Instagram é bem agressivo com quem não impulsiona. Então, peço para que vocês me ajudem a impulsionar o nosso conteúdo, tá? Fiquem bem, um beijo no coração, lavem as mãos, cuidem dos seus e a gente se vê amanhã ao meio-dia. Beijão, se cuidem, tchau, tchau, me vou.